O que acontece? O nosso cérebro é a máquina mais complexa que o homem tem conhecimento. E é uma evolução. O aprendizado que a gente tem sobre o nosso cérebro é constante. Pode ser que daqui uma semana saia uma pesquisa que dê mais um passo. Isso eu achei incrível. É um processo contínuo, não acaba. Que tipo assim, você aprende para a vida toda. Você não para de aprender nunca. Bom, primeiro ponto. Os últimos estudos que foram feitos, inclusive por cientistas brasileiros, olha que legal, né? Que o nosso cérebro ele possui cerca de 80 bilhões de neurônios. Eu até brinco que a gente é bilionário. Todos nós somos bilionários. Então, ele tem 80 bilhões de neurônios. E o que esses neurônios fazem? Aqui do lado está ampliado o que é uma sinapse neural. O que é uma sinapse neural? Isso é muito, muito, muito importante. Quem já me acompanha talvez já me ouviu falar sobre isso. Sinapses neurais são conexões que ocorrem entre esses neurônios. Só para você ter uma ideia, a gente tem 80 bilhões de neurônios. Cada neurônio tem vários tipos de neurônios, ok? Mas eu não vou me aprofundar aqui. Mas cada neurônio, ele faz em média de 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. Ó, vamos pôr na média 5.000. 5.000 vezes 80 bilhões é muita coisa. Eu nem sei que número dá, mas é muita coisa. Ou seja, a capacidade que o nosso cérebro tem é incrível. E o que é essas sinapses neurais? O que acontece quando esses neurônios fazem essas conexões? É aí que tudo, absolutamente tudo que o seu corpo faz, tudo aquilo que você sabe, todas as habilidades que você tem, essas conexões, essas sinapses são responsáveis. Então, qualquer coisa nova que chega no seu cérebro, ele vai começar a criar essas conexões. Habilidades que você tem, quando a gente aprendeu a falar, ele estava criando essas conexões também. Aqui você vai ver que eles não se encostam. Por quê? Porque essa conexão ela é feita tanto de maneira química quanto elétrica. Até tem um estudo muito bacana, curiosidade, mas um estudo muito bacana que fala que a energia que o nosso cérebro tem é capaz de acender uma lâmpada. Então você vê que tem processos elétricos acontecendo aqui dentro. Uma lâmpada, o nosso cérebro pode acender. Acho que é por isso que, quando em desenho animado, quando o pessoal fala que teve uma ideia, tem uma lâmpada em cima da cabeça, né? Brincadeiras à parte. Isso é o lado elétrico. E o químico, você já deve ter ouvido falar desse pessoal aqui, que são os neurotransmissores. E são vários neurotransmissores. Dopamina, provavelmente, acho que você já ouviu falar. Essa já não é tão conhecida. Acetilcolina, serotonina, que a atividade física, por exemplo, libera serotonina, que é aquela sensação de bem-estar, de motivação. Adrenalina, que tem vários casos, né, de que a mãe às vezes vê o filho correndo um perigo, ela gera uma força absurda, chega a levantar um carro para tirar o filho debaixo do carro. É porque o cérebro jogou muita adrenalina e o corpo entende isso, ele gera aquele foco total para fuga e para luta. A pessoa nem pensa direito, né? Ocitocina, sabe quando é aquele momento que você está super apaixonado, tá com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa? Ocitocina está presente no seu cérebro fazendo essas conexões neurais. Tem também eu sempre acho isso aqui, a noradrenalina, que é concentração e alerta. Mas não é que cada um desses é responsável somente por esse fator, ok? É que o cérebro é tão complexo que tudo isso está conectado. Tem aquela ideia do hemisfério esquerdo e hemisfério direito? Existe, só que eles estão em constante conexão. Então o cérebro está sempre trabalhando em conjunto. E a melatonina é muito interessante. É durante o sono que você consolida suas memórias. Então quando você não dorme bem, quando você não faz aquele processo correto de aprendizagem durante o dia, à noite que vai ser a hora que o seu cérebro vai começar a pensar, opa, isso eu vou memorizar, isso eu não vou, isso eu vou memorizar, isso eu vou jogar fora. Se você não tem um sono adequado, de qualidade, a melatonina sua não está sendo produzida da forma que precisa ser produzida pelo seu organismo, você vai ter um sono não tão bom e, consequentemente, você não memoriza. Então o sono é extremamente importante quando a gente está no processo de aprendizado e quando a gente está no processo de memorização. Então eu quis passar para você porque provavelmente esses nomes aqui, que são os neurotransmissores, que é o que faz a conexão entre os neurônios, você ouve falar por aí. Às vezes o pessoal fala, nossa, vai fazer um exercício que vai te liberar serotonina. Agora você entende o que é isso. E quanto mais essas conexões são fortalecidas, aí entra muito a questão da memorização e do aprendizado, melhor. Por isso que a repetição é extremamente fundamental quando você quer aprender e memorizar algo, independente da habilidade. Desde quando a gente aprendeu habilidades motoras, como falar, como andar quando a gente era criança,
quando a gente aprendeu a dirigir, você viu que você teve que repetir? Ninguém aprendeu a dirigir a primeira vez que sentou no carro. Ele teve que repetir aquele processo até consolidar aquela informação, virar conhecimento. Informação, conhecimento, na memória de longo prazo. Em termos do cérebro, o que acontece? Ele vai fortalecendo essas conexões neurais. Porque quando você lê um livro pela primeira vez, aquela conexão se forma, mas de uma forma muito frágil. Para se perder, qualquer coisinha, ela, se perde. Agora, quando você lê, aí você vai seguindo etapa, 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 aquilo consolida de uma forma que você não vai esquecer, mas nem se você quiser, você consegue esquecer. Eu acho que ainda não descobriram uma maneira de você esquecer algo que você sabe. Você fala assim, não, isso eu não quero mais saber, eu acho que não tem como, né? Por quê? Porque quando você se fortalece essas conexões, as sinapses neurais, que é o que está à direita aqui do vídeo, garante um aprendizado e uma memorização muito eficiente. E aí tem um conceito muito legal que chama prateleiras do cérebro. Quando você fala que você está fortalecendo as suas sinapses neurais, na verdade você está transformando informação em conhecimento e arquivando no seu cérebro. Tudo fica na sua memória de trabalho, memória de curto prazo? Claro que não. Quantas histórias, às vezes, você se lembra quando alguém comenta algo? É uma palavra gatilho, um cheiro. Às vezes você está em algum lugar que você sente um cheiro que você lembra de uma memória da sua avó, e aí com essa memória da sua avó você se lembra de algo que ela te falou, que ela te ensinou. Ou então, daqui 2, 3 dias você vai estar conversando com alguém sobre dificuldade que a pessoa tem de memorizar, de aprender tudo, você vai lembrar de coisas aqui da aula. Por quê? Porque você seguiu um processo, aquilo consolidou na sua memória de longo prazo, só que nem sempre ela está disponível, isso é super normal, por isso que é importante ter as revisões, principalmente quando você quer aprender algo que você precisa usar de forma efetiva, né? Fazer uma prova, dar uma aula, fazer uma reunião e tudo mais. Então as prateleiras do cérebro é isso, é você ir arquivando conhecimento no seu cérebro. E sabe o que é o mais incrível disso? Quem passou por alguma reunião de brainstorming vai saber o que eu estou falando. Brainstorming é o quê? Um pessoal se reúne, não tem quantidade mínima, 5, 6, 10 pessoas, e elas vão jogando ideias para solucionar um problema. Só que às vezes uma ideia que não tem nada a ver conecta com a outra, que gera uma ideia maior, que aí vem um outro e tem uma ideia e aquilo gera uma solução para o problema muito eficaz. Isso acontece justamente com esse conceito da prateleira do cérebro. Quanto mais conhecimento a gente tiver, e o cérebro não tem limite, na verdade o limite tem um estudo que foi feito que mostra que o cérebro tem capacidade de armazenar 300 anos de vídeo. Imagina, 300 anos de vídeo, ou seja, você conseguiria armazenar tudo que você vivencia se você vivesse ainda por 300 anos. Prateleira do cérebro é isso, você vai adquirindo conhecimento, e aquele conhecimento às vezes vai te ajudar em uma área que não tem relação direta com aquilo que você sabe. É muito comum, né, pesquisadores, às vezes o pesquisador que é formado em uma área conseguir ajudar o outro a resolver um problema numa área totalmente diferente. É esse conceito de prateleira do cérebro. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento, a gente tem que ter fome de conhecimento, principalmente quando a gente está nesse aprendizado ativo. Porque, afinal, todos nós somos bilionários, não é mesmo? A gente tem 80 bilhões de neurônios, cada um fazendo aí de 1.000 a 10.000 conexões. Então a gente tem que usar e abusar dessa máquina fantástica que a gente ganhou de presente da natureza, que a gente ganhou de presente de Deus. E aqui tem uma ilustração, só para a gente entender. As pessoas que não vão atrás de novos conhecimentos, as pessoas que não leem de maneira eficaz, as pessoas que não querem aprender algo novo, acontece isso. Ó. Claro que aqui a gente está de forma ilustrativa, mas as sinapses neurais não ocorrem. São aquelas pessoas que o que elas sabem, elas já aprenderam faz muito tempo. Ela não aprende coisa nova. Pelo contrário, muita gente está vendo notícias negativas na internet, está vendo notícias negativas na televisão. Isso vai gerando sinapses neurais de coisas negativas. O que isso vai ajudar a pessoa na prateleira do cérebro dela no futuro? Só que agora, quando a gente tem um aprendizado produtivo, uma vida produtiva, uma leitura produtiva, a gente vai criando muitas ramificações, muitas. E mais do que criar as ramificações, as sinapses neurais responsáveis pelas nossas habilidades, pelo nosso aprendizado, pela nossa memorização, a gente vai consolidando, você vai criando sinapses tão firmes, tão assim, interligadas, que nunca mais elas vão se desfazer. Ou seja, é aí que você pode ter a certeza que o que você aprendeu, aquilo virou conhecimento de longo prazo na sua memória.